Bom, agora a gente vai para o nosso tema em destaque. Hoje, a gente está em setembro, né? E nesse mês a gente fala de Setembro Amarelo, que é um mês dedicado ao combate ao suicídio. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Informativo TVU Alfredo Demétrio, que é psiquiatra, mais uma vez aqui no nosso informativo. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado por me chamar. Bom, a gente está falando de um mês dedicado ao combate ao suicídio e é um tema também delicado, mas que a gente precisa falar, né, doutor Alfredo? Sem dúvida. Eu acho valiosíssimo essa lembrança anual, né? É óbvio que essa é uma preocupação constante nossa, todos os meses a gente tem que debruçar sobre isso. Sim. Principalmente a gente que trabalha com isso, então é muito importante. Mas é muito bom que a população esteja atenta ao Setembro Amarelo, à prevenção do suicídio. Isso significa o quê? Que é prevenível. Uhum. E o que é, né, o suicídio? É possível prevenir, então? É possível prevenir, claro. E a maioria dos casos de suicídio que ocorrem hoje no mundo, eles ocorrem por causa de doenças mentais. Certo. Então, assim, mais de 96% dos casos são doenças mentais. Portanto, se essas doenças mentais forem detectadas, se tiver uma atenção para isso correta, né, a gente precisa tirar o estigma da doença mental. Então, quando a gente fala mais sobre isso, o estigma diminui, o preconceito diminui. E isso acaba gerando melhores resultados, porque as pessoas que têm algum problema vão começar a identificar com mais facilidade, as pessoas que estão próximas também, e isso acaba aumentando o atendimento dessas pessoas e, consequentemente, a prevenção das consequências piores, que no caso, o suicídio acontece naqueles casos mais dramáticos. Por exemplo? São as doenças que a gente tem mais graves, as depressões graves. Ah, sim. Uma depressão que a gente chama de depressão refratária, muito grave, depressão bipolar. São situações onde a doença pode ocasionar um pensamento de autodestruição, né? E além dessas que eu citei, porque depressão é uma coisa que todo mundo fala, né? Tudo vira depressão. Sim. Então, mas é bom a gente lembrar dos surtos psicóticos, né? Que também podem ocasionar suicídio. Então, são doenças graves, que uma vez detectadas, têm tratamento e as pessoas podem melhorar e depois, inclusive, falam sobre isso. Sim. Né? E doutor Alfredo, o senhor citou a questão de identificar. Por exemplo, se a pessoa que está passando por essa depressão não pede ajuda, como identificar que ela está ali precisando desse cuidado? As pessoas geralmente têm alguém próximo, né? É muito difícil você ver uma pessoa absolutamente solitária. Sim. Então, as pessoas que estão perto vão perceber uma mudança de comportamento, vão perceber que tem alguma coisa que não está acontecendo da maneira que deveria ou habitual para aquela pessoa. E aí, essa pessoa, ela pode abordar e falar, está acontecendo alguma coisa com você está precisando de ajuda. E nos contextos sociais dessa pessoa também, as pessoas podem perceber, tá? E é necessário uma interação. E a própria pessoa também pode pedir ajuda. Sim. Porque ela pode entender que a vida é relevante. E mesmo que ela esteja pensando em se matar, ela continua achando que a vida é relevante e ela vai buscar a ajuda de alguém próximo ou não. Existem recursos de ajuda em um monte de lugares, né? Então, a gente tem o CVV, né? Sim. Que é o Centro de Cuidado da Vida, que o número é 188, e as pessoas podem ligar em momentos de crise, não só no risco de suicídio, mas é um recurso que as pessoas têm para conversar com alguém de imediato. E isso pode salvar alguém. Tá? Porque às vezes a pessoa precisa daquele
aquela resposta na hora, né? Aquele cuidado de imediato, Exatamente. né? E aí, mas não só isso, as pessoas podem procurar ajuda dos psiquiatras, né? Sim. Que estão disponíveis no serviço público e no serviço privado, e também dos psicoterapeutas, que podem ajudar, dar um apoio naquele momento, até que, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue um atendimento psiquiátrico imediato, mas qualquer profissional da área da saúde, ele está habilitado a fazer uma conversa, um acolhimento. Sim. E, nesse sentido, detectar a gravidade da intenção e poder agir para prevenir, para que aquela pessoa não chegue às vias de fato, né? E, doutor Alfredo, quais são os sinais? Por exemplo, a gente falou da gente perceber que a pessoa está ali passando por um momento depressivo. Ela dá sinais? Ela passa a falar de uma maneira mais triste, fica mais reclusa? O que ela indica? Nem sempre. Existem situações de ideação. Ideação é quando a pessoa pensa no suicídio, tá? Sim. E que a pessoa não revela. A intenção é tão forte nela que ela não revela. Ela guarda para ela mesma. Ela guarda para ela, e quando ela vai, ela age de uma maneira impulsiva ou não e acaba concretizando, né? E então, nem sempre as pessoas revelam, mas muitas vezes revelam. Elas revelam nas entrelinhas, como eu disse, no dia a dia. Então, uma pessoa que às vezes ficou mais calada, está mais chorosa, ela está mais quieta, ela muda o comportamento, ela cuida menos de si ou dos outros. Sim. Porque ela ficou mais ensimesmada, ela tá adoentada. E nesse sentido, quem está perto sabe, e aí pode agir. Com uma simples pergunta: está acontecendo alguma coisa? Você precisa de ajuda? Vamos conversar sobre isso. Você não quer procurar um médico? E aí o processo se desenrola, tá? E muitas vezes são situações da própria vida que levam a um luto prolongado, uma situação, e o luto prolongado pode gerar até um quadro depressivo. Então, e a pessoa, por exemplo, uma viuvez ou uma perda de um ente querido, como filho, é muito dramático isso, pode gerar quadros de desistência. E se a pessoa procura ajuda, ela pode ter o tratamento adequado e ela supera aquilo. Certo. E nos tempos atuais a gente vê mais casos? Tem acontecido mais casos de suicídio, doutor? Esses dados, eles não são tão recentes, tá? As últimas pesquisas foram feitas em 2019, mas a gente tem os dados dados recentes, assim, relativamente recentes, que na Europa diminuiu o número e nas Américas aumentou. Eu não sei te precisar a veracidade disso por causa do tempo, e eu não tenho essa informação claramente. Mas alguns dados são relevantes. Por exemplo, nas Américas aumentou o número, na Europa diminuiu. E tem uma explicação? Não exatamente. Por exemplo, os homens mais abastados se matam mais. As mulheres menos abastadas se matam mais. Tem mais homens que se matam do que mulheres. Né? Aí talvez a gente compreenda um pouco, porque o homem talvez historicamente tenha sido mais fechado e não compartilhe tanto esse tipo de dor, apesar disso já está mudando também, né? E acaba repercutindo. As mulheres, de alguma maneira, falam mais do seu sofrimento e procuram mais ajuda também. Vem mudando, mas a gente vê isso no consultório. O número de mulheres que buscam ajuda é maior também. Pelo menos no meu, isso é confirmado. Então, acredito que tenha um pouco... Não é relacionado à gravidade de doença exatamente, mas talvez a forma que os homens buscam para cometer um ato suicida, por exemplo. Geralmente eles procuram métodos
que são mais assertivos e eles acabam conseguindo sucesso maior nesse sentido. Mas eles deveriam procurar ajuda. Como não só homens, mulheres, qualquer pessoa. Mas o homem, no geral, ele na questão saúde, ele não procura tanto. Exatamente. Né? Eu acho que é um comportamento generalizado. E ainda mais quando se trata de alguma questão ligada à emoção, né? À saúde mental, à necessidade de ser afirmativo e confirmar. Nós ainda temos isso na nossa sociedade. Tem muito debate e ampliação, mas ainda continua muito desse jeito. E aí a gente precisa avançar nisso. Os homens precisam entender que diante de uma dificuldade, eles talvez precisem compartilhar e pedir ajuda. E ficar atento também, né? Por isso Exato. esse mês, né, dedicado, Exatamente. A gente tem que ficar de olho, né, doutor? Eu acho que é muito importante as pessoas estarem atentas e diante de alguma dificuldade pedirem ajuda. Tá certo. A gente recebeu aqui no estúdio do Informativo TVU o Dr. Alfredo Demétrio, que é psiquiatra, que falou sobre o mês Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção ao combate ao suicídio. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Querido. Uma boa noite. Boa noite.